Fazer então a questão 124 do Enem 2021. O ciclo do cobre é um experimento didático em que o cobre metálico é utilizado como reagente de partida. Após uma sequência de reações de 1 a 5, o cobre retorna ao seu estado inicial ao final do ciclo. Então aqui nós temos o sisteminha, né? E depois ele pergunta, a reação de redução do cobre ocorre na etapa, então de 1 a 5. Eu coloquei aqui do lado todas as etapas para a gente analisar um detalhe. Bom, essa daqui é uma questão sobre oxirredução, né? Oxirredução. E a oxirredução, a maneira mais simples de você analisar é através dos NOx, tá? NOx que é uma terminologia que representa o número de oxidação e representa, na verdade, a carga dos elementos, ok? Então, por exemplo, no primeiro caso, o cobre metálico ele está com carga zero. Quando ele forma o nitrato de cobre, que é a primeira substância ali da etapa 1, o nitrato tem carga menos 1. Aí esse menos 1 vezes 2 grupamentos nitrato vai dar uma carga total menos 2. Então, nesse caso aqui, o cobre teria que ter uma carga de mais 2. Ok? Então, o que você nota? Você nota um aumento do NOx. E aumento do NOx é conhecido pelo termo de oxidação. Oxidação representa o aumento de NOx ou a perda de elétrons, tá? Que seria uma outra definição. No segundo caso, então a gente já sabe que aqui o cobre é mais 2. E o OH, que é um íon chamado de hidroxila, também tem carga menos 1. Então, de novo, menos 1 vezes 2 vai dar menos 2, e aqui o cobre é mais 2. Então, na segunda etapa, não houve uma reação de oxidação nem de redução, porque a carga do cobre se manteve inalterada. Tá? No terceiro caso, então, nós vamos ter aqui mais 2 e o oxigênio tem carga menos 2. Se o oxigênio tem carga menos 2, então o cobre vai também ter carga mais 2 e nesse caso também não haverá um processo de redução, nem oxidar, nem reduzir. Vamos para a quarta etapa. Na quarta etapa, então, o cobre é mais 2 e o sulfato é menos 2. Se o sulfato é menos 2, o sulfato de cobre, o cobre tem que ser mais 2. Então, de novo, não houve um processo de oxirredução. E no último caso, então, o cobre mais 2 passa para cobre metálico. Então, cobre metálico, como a gente viu lá na etapa 1, tem carga zero. Então, de mais 2 para zero, houve uma diminuição do NOx. E como é que a gente representa a diminuição do NOx? Com que nome? A gente representa pelo nome de redução. Okay? Então, onde houve redução é justamente na última etapa, ou etapa 5. Ok? Bom, o que a gente pode trazer de informação aí para ilustrar melhor essa questão para vocês? Bom, a gente pode falar um pouquinho do aspecto do elemento ferro, né? O ferro é um elemento que ele se apresenta com cargas de ferro mais 2 ou ferro mais 3, tá? Esse aqui é chamado de cátion ou íon ferroso, e esse aqui, o F mais 3 é o íon férrico, certo? E na verdade, pessoal, no nosso corpo, no corpo humano, nós precisamos desse elemento, tá? Só que o nosso corpo, nosso organismo, ele usa só um dos dois tipos de ferro na sua manutenção, né? É um elemento ligado à questão de hemoglobina e do sangue, né? E o ferro que o nosso organismo necessita é o íon ferroso. Inclusive as mulheres e meninas precisam de mais reposição desse íon do que os homens, né? Porque existe perda através do ciclo menstrual, né? Uma perda aí mensal no caso das meninas. Então, você pode tomar o medicamento, né? Que acho que até tem na farmácia, desoxferroso ou o sulfato ferroso, não me lembro exatamente. Mas existe também a fonte de ferro nos alimentos. Geralmente vegetais com cor verde escura, né? Então, por exemplo, brócolis e couve, eles têm essa possibilidade de repor esse íon. E uma curiosidade é a feijoada, né? A feijoada ela vai te fornecer, o feijão, né? Feijão preto principalmente, ele vai fornecer uma fonte de ferro 2, só que quando entrar no seu corpo, no corpo humano, né, o que vai acontecer? Vai acontecer uma oxidação desse ferro. E quando ocorre a oxidação do ferro, o que vai ocorrer? Você vai pegar o ferro 2, que é o que o organismo precisa, e o organismo vai acabar, né, porque é um meio bastante oxidativo, vai acabar passando o ferro 2 para ferro 3. E esse ferro 3 ele não exerce um papel importante
dentro do organismo, e sim o ferro 2. Então, o que é importante? Importante que você use não só a alimentação com alimentos ricos em ferro 2, mas que você associe a essa alimentação um antioxidante. Então, um antioxidante famoso é a vitamina C. E aí justifica o fato das feijoadas. Geralmente, quando você vai comer uma feijoada, né, você vai encontrar couve, que é outra fonte de ferro também bastante importante, só que tem sempre o que no final? Uma laranja, né? E a laranja fornece a vitamina C. Então, por que é importante você tomar ou comer a laranja junto com a feijoada? É para você proteger o ferro 2 que você ingeriu pela alimentação, para que ele não vire ferro 3, porque daí quando o seu organismo for oxidar o ferro 2, ele tem a oxidação da vitamina C de maneira mais fácil, né? Então ele oxida a vitamina C e deixa o seu corpo absorver o ferro 2, ok?